Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do nosso Jesus Cristo, dizendo da minha alegria de estar mais uma vez retornando para compartilhar a palavra do Senhor com os amados irmãos. Hoje, especialmente, dia que nós separamos para o Senhor, que o Senhor nos abençoe com a reflexão da sua palavra. Eu queria trazer a mensagem que se encontra em Abacuque, capítulo 3, do verso 16 ao verso 19, que diz assim a palavra do Senhor. Ouviu e o meu íntimo se comoveu, e a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acometeu. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha fortaleza, e faz meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumento de cordas. Vamos orar ao Senhor pedindo a direção e o discernimento e a iluminação para a compreensão da sua palavra. Soberano Deus, nós louvamos o teu nome, e diante da tua santidade, ó Deus, nós queremos clamar a Ti pela Tua intervenção nesse instante, Senhor. Senhor, o nosso pedido é que o Senhor nos perdoe, tenha misericórdia de nós, porque diante da nossa fragilidade, nós entendemos, ó Deus, que nós devemos buscar a compreensão por meios espirituais, Senhor. E só Teu Santo Espírito, ó Deus, é que pode nos dirigir para esse instante, ó Senhor. E assim, Pai, toma esse momento em Tuas mãos, que retorne para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Irmãos, vivemos dias em que temos que ter os nossos propósitos firmes no Senhor. Como diz o hino, Castelo Forte é o nosso Deus. E, irmãos, a Escritura nos adverte a nós permanecermos fiéis diante das circunstâncias, e não importa elas. No entanto, levamos, às vezes, a nos dar glória a nosso Deus enquanto as circunstâncias ocorrem de forma tranquila, sem nenhum atropelo, sem nenhuma dificuldade. Aí a gente tem essa facilidade de dar glória a Deus. Mas aqui a reflexão que eu quero trazer nesse instante é que quando nos deparamos muitas vezes em situações adversas e difíceis para a nossa caminhada, a nossa fé ela se esvai como areia entre os nossos dedos. E precisamos manter o nosso brio, precisamos manter a nossa fé em alta, assim como no jargão militar, eles usam que devem manter aqueles que estão sob o comando em perfeito estado de prontidão, para que diante das circunstâncias, possa saber reagir da forma devida. Entendemos, irmãos, que nós somos essa tropa do Senhor, que precisamos estar em prontidão, que necessitamos de estar com o nosso brio, a nossa caminhada ser totalmente entregue na mão do Senhor, e esperando por Ele, pela sua ordem, porque o Senhor nem tarda e nem falha. E diante disso, irmãos, o que eu quero nesse instante compartilhar é sobre alguns irmãos da igreja contemporânea, em que eu observo, em que na maioria dos seus líderes eles têm empregado um evangelho superficial, em que nos momentos mais cruciais da humanidade eles vêm a fraquejar. E muitas vezes aqueles que servem ao Senhor dessa forma, eles acham que o cristão é imune às dificuldades e que uma vez aceitando o Senhor como Salvador, ele está exime de todo o
processo de dificuldade e de problemas que venham a surgir diante da humanidade. Mas, irmãos, eu vejo que essas pessoas têm preparado muito mais religiosos do que propriamente discípulos do Senhor. E, nesse instante, eu venho trazer à memória a passagem que se encontra em Mateus, quando o próprio Jesus ele alertou a seus discípulos que eles iam ser enviados como os lobos, e para isso eles precisavam ser prudentes, como a serpente, e simples, como a pomba. E diante disso, ele prepara os discípulos justamente para que eles vão ser odiados por causa do seu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa é a grande ênfase que o texto nos traz de Mateus, justamente nesse momento de aquele que perseverar, aquele que permanecer fiel, remanescente, esse será salvo. Um puritano chamado John Jerry, eu vi uma frase interessante, não é frase de efeito, mas uma frase que traz uma reflexão a gente como cristão, já que os puritanos foram um exemplo de cristãos que eles tinham um momento devocional, tinham um momento que separavam exclusivamente para a adoração a Deus. Eram homens que não faziam separação do mundo e do campo litúrgico ou religioso, ou seja, em todos os momentos eles estavam servindo ao Senhor. E isso traz lições para nossos dias, em que esse puritano, esse homem de Deus, ele disse certa vez que toda a sua vida era tida como uma guerra e que Cristo era o seu capitão. Suas armas eram a oração e as lágrimas, e a cruz era seu estandarte, e a sua palavra o seu lema. E é isso, muitas vezes, irmãos, é que falta para o cristão entender que nós somos totalmente dependentes do Senhor, e vemos nas Escrituras essa palavra de perseverança em de servirmos com integridade ao nosso Deus. E eu vejo, muitas vezes, é a causa do naufrágio da fé desses irmãos, em que entram em crise existencial no momento que passa pela dificuldade, pela luta, por não ter uma consistência, uma maturidade espiritual em confiar naquele que nos chamou, nos arregimentou para essa obra. Então, irmãos, não usam as ferramentas ideais para essa guerra espiritual, que é a oração, que é a palavra de Deus, que é o jejum, que é o momento de contrição diante do nosso Deus. E assim, irmãos, eu olho e vejo o apóstolo Paulo trazendo ensinamentos para nossas vidas, em que o apóstolo Paulo, lá em Atos, no capítulo 20, no verso 13, ele é levado a responder da seguinte forma. Ele disse que estava pronto até não só para ser preso, mas para morrer, se preciso, pelo nome do Senhor. Porque Paulo entendia o que era graça e o que era viver por fé. E dentro disso, irmãos, eu vejo que os profetas de Deus, eles são homens dotados de uma força extraordinária para trazer ensinamento para os nossos dias, de suportar os sofrimentos, as lutas, que não eram fáceis. E realmente, Deus não tinha dado a esses homens espírito de covardia, porque eles suportavam essas lutas, esse sofrimento com muita resignação. E assim, irmãos, eu vejo Abacuque, um profeta que nós vamos ver no início do texto, que ele questiona Deus até quando Deus ia ficar olhando para aquela situação sem dar uma resposta. E a experiência dele, de Abacuque, dentro de um colapso total, dentro de uma destruição total, em que essa angústia não foi apenas um dia, uma semana, um mês, um ano, mas perdurou por vários anos, em que ele clamava ao Senhor para que o Senhor intervisse em seu favor, clamando por justiça. E o Senhor diz a Abacuque que essa justiça viria, mesmo que para ele fosse tarde ou tardasse a chegar essa resposta, mas que o Senhor vinha com essa providência de fazer justiça, mas que ele deveria esperar no Senhor.
E a ênfase é: o justo viverá por fé. E quando eu vejo aquele escrito, quando ele diz assim, olha, você escreve isso em tábuas grandes, para quem passe até correndo, seja possível ler e entender que o cristão tem que viver por fé. Irmãos, a oração de Abacuque, em seguida, era que o Senhor justamente avivasse essa perspectiva dele, avivasse a obra do Senhor na sua vida. Porque no decorrer desse tempo ele só tinha experimentado a ira do Senhor. E ele queria experimentar da misericórdia, da graça desse Deus. Por isso, irmãos, esse capítulo 3, nesse verso 16, o Senhor traz uma resposta ao profeta, em que ouviu sua oração, dizendo que a angústia dos caldeus também ia chegar, e que ele aguardasse e esperasse em silêncio. E veja aqui essa passagem que se encontra em hinos, que se encontra em muitas mensagens de esperança, de perseverança, de propósito firme em esperar pelo Senhor. Olhando esse contexto do profeta, que teve momentos altos e baixos no princípio, em que teve sua fé abalada, pedindo respostas a Deus, e era um momento perturbador que ele atravessava, o qual o Senhor mandou que ele esperasse e aguardasse em silêncio. Entendemos que também, e podemos aplicar, uma passagem que se encontra lá em Isaías, no capítulo 26, no verso 3 e 4, e que traz justamente esse termo de ter propósito firme, quando nós temos a convicção de termos um Deus que Ele é a rocha, que Ele é a fortaleza, que Ele é aquele recôndito onde podemos nos esconder, Ele é aquela proteção diária diante das dificuldades. Disse o profeta Isaías: Tu, porém, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, é uma segurança. Foi o que aconteceu com Abacuque. Depois de vacilar na fé, olhou e viu mesmo que aquelas colheitas e os rebanhos que fosse escasso, onde a fome e a pobreza é uma evidência clara de uma realidade bem presente naquele momento, mas que isso não frustrou a sua fé, porque o seu propósito era firme, e confiança e esperança no Senhor. Verso 18 diz assim: Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha rocha e faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente. Irmãos, o quadro era complicado, o quadro era difícil. Verso 17 diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Um quadro caótico, mas que trouxe à memória de Abacuque ter esse propósito forte e firme de esperar no Senhor, o Deus da sua salvação. Então, irmãos, mesmo num cenário que se apresenta diante de nós, um quadro de caos econômico, em que estamos às portas, sejamos mais confiantes no Senhor. Seja os mais difíceis dos nossos tempos que nós estamos presenciando, mas devemos permanecer perseverantes, esperando e confiantes no Senhor, com um propósito firme, irmãos. Que nosso Deus é realmente o nosso castelo forte, a nossa segurança, a nossa cidadela.
Ele é nosso comandante, que deixou a sua palavra, como disse Gérard, deve ser o nosso lema e nosso objetivo, de nos sermos respaldados única e exclusivamente, já que a Escritura é regra e prática da nossa fé, de continuarmos servindo esse Senhor, confiante que, mesmo em tempo difícil, o Senhor tem o controle de tudo, irmãos. Devemos continuar orando, clamando a Deus, para que Ele possa restabelecer esse caos que foi instalado o mais rápido possível. Para podermos dizer, como o salmista Davi, quando voltarmos a ter o nosso encontro, em que voltamos a cultuar o nosso Deus, e dizermos: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista Davi expressa justamente a alegria de poder voltar ao templo, ao tabernáculo, e poder cultuar a Deus. Assim também sejamos nós, quando for a oportunidade chegada, voltemos com essa mesma alegria de cultuar esse Deus. Vamos olhar com essa perspectiva que isso vai passar. Irmãos, para voltarmos à casa do nosso Deus, essa casa de oração, e louvarmos a Deus, e compartilhar a comunhão dos santos, é necessário que a gente persevere e permaneça firme, com o nosso propósito firme no Senhor. E podemos depois dizer: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Minha alma suspira e desfalece. Se a nossa gratidão e reconhecimento deve ser justamente essa, de buscarmos esse entendimento que o Senhor é nosso refúgio, bem presente na angústia. O texto diz assim: bem-aventurados os que habitam na tua casa, louve-te perpetuamente, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. E assim, irmãos, esse deve ser o nosso propósito, de olhar para a vida de Abacuque e tirar lições para que a gente possa caminhar olhando para o nosso Senhor. Pois um dia nos atos do Senhor vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor, Deus, é só o escudo. O Senhor dá glória, dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos Exércitos. Ó Senhor dos Exércitos. Feliz o homem em quem ti confia. Então, irmãos, nossa reflexão dessa manhã é que você permaneça firme, confiante no Senhor. O quadro é difícil, mas o Senhor tem o controle. Essa é a razão que nós estamos sempre trazendo essa palavra de encorajamento. Nós temos um Deus soberano que está acima de todas as coisas. Então, irmãos, eu queria clamar aos irmãos a um momento devocional de oração, dedicado àqueles que estão padecendo, que perderam seus empregos, aqueles que estão passando necessidade de uma feira, de um alento imediato, que nós como igreja possamos participar, contribuir e ajudar esses irmãos. Que nesse instante o Senhor nos abençoe com essa reflexão e traga esse entendimento que nós, como o profeta Abacuque, passou por dificuldades, mas teve esse propósito firme de entender que o Senhor é a nossa alegria. O Senhor é o motivo da nossa caminhada. Eu queria orar nesse instante mais uma vez, louvando a Deus pela sua palavra. Senhor nosso Deus, Pai, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos, Deus, pela tua palavra que aqui refletimos. Que essa breve reflexão, ó Deus, traga alento ao nosso coração, Senhor. Essa é sempre a nossa busca, ó Deus, de esperar em Ti, buscar em Ti esse alento, ó Deus. Por isso, Deus, fortalece a tua igreja, fortalece os irmãos que têm sofrido, os que perderam seus entes queridos, ó Deus, consola. Ó Deus, fortalece a tua igreja para que em breve a gente possa estar junto, ó Deus, louvando o teu santo nome, num culto público, ó Deus, num culto onde possamos todos juntos nos confraternizarmos, abraçarmos e falarmos um com o outro de mais proximidade, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse instante. O Senhor nos permitiu de compartilhar a tua palavra, Senhor. Nos abençoa, nos guarda. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.